Jesus Cristo aqui está falando de um homem. Qual é o nome deste homem, quem sabe? João Batista. O que está escrito ali? Isso aqui foi Jesus quem disse. Foi Jesus. Disse sobre João Batista: eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. Você já parou para ler isso aí, irmão? João Batista, irmão, que pelo evangelho teve a sua cabeça como presente numa bandeja com uma perturbada lá. E Jesus disse: ele é o maior na terra, nascido de uma mulher. E quem está falando isso é Jesus. Quem é que vai contestar ele que o cara não é o maior? Se Jesus está falando que nascido na terra, ele é o maior. Mas no reino de Deus, o maior na terra ainda é o menor de todos. Que dirá eu e você para sermos o menor ali? Vocês estão entendendo, irmãos? Como que é sinistro você conseguir uma vaguinha? Não é de qualquer jeito. É difícil. E quando eu falo de mim, irmão Paulo, quando eu falo da palavra, eu falo de mim. Toda vez que eu prego, os irmãos sabem que eu estou me baseando sempre em mim mesmo. Essa orelhona preta aqui é mais perto da minha boca, então eu prego muito para mim mesmo. E eu vejo o quanto é difícil. E aí eu leio esta palavra e eu falei: meu Deus, se João Batista era o menor do reino, era maior que ele. Não é que ele era o menor. O menor no reino era maior do que ele. Aí eu fui ler lá, Lucas 3. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 3. Você que tem um celular, sem problemas. Lucas 3, uma passagem bíblica que eu sei que você conhece, você é crente. E eu quero acompanhar com você esta passagem da Quem achou? Amém? Posso ler? Lucas 3, no primeiro versículo, nós vamos ler só os primeiros 20 versículos. Diz assim: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisiânias, tetrarca de Abilene, e sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras de Isaías, que diz: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía a ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançar no fogo. E a multidão vai dizendo: que faremos, pois? Respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça a mesma coisa. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E eles lhe disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Também os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E eles lhe disse: a ninguém tratais mal, nem defraudeis
tentai-vos com o vosso soulo. E estando o povo em expectação e pensando, todos de João e seus corações, se porventura seria ele o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo vocês com a água, mas eis que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, demonstrando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo, sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou a todas as outras, ainda a esta, a se encerrar João no cárcere. Só até aqui. Amém, irmãos? Quando nós lemos o texto por si só mostra aquilo que eu comecei a falar aqui no começo. Quem é João Batista? O texto começa dizendo que João Batista, começa mostrando para nós mais especificamente, que João Batista viveu num momento muito complicado da história. Aquele momento especificamente era um momento muito ruim. Porque, primeiro, que a terra de Judéia estava dividida, porque tetrarca é um líder de um local dividido, a Judéia naquele momento dividida em 4 partes. Cada um desses homens era um líder. Então ele está vivendo numa terra dividida. Por uma pessoa que domina aquele local onde ele está, que era uma pessoa ruim, era uma pessoa maldosa, era uma pessoa corrupta, era um governo que não valia um centavo. E ele estava vivendo. Mas aí nós estamos falando da política local, do governo local. Mas vamos para a igreja. Mas na igreja estava vivendo naquele momento, um momento ainda pior, mais difícil. Porque o texto está dizendo aí que existiam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. O problema é, não pode existir 2 sacerdotes. A lei naquele momento, naquela época, dizia que só podia existir um sumo sacerdote. Vários sacerdotes. Sumo sacerdote só tinha que ter um. E isso era uma função hereditária, isso era uma função que não terminava, era uma coisa que ia até morrer. E a Bíblia diz que tinha 2, Caifás e Anás. Mas por que tinha que entender isso? Porque, na verdade, o responsável, legalmente falando, aqui era Caifás. Mas não era Caifás que dava as cartas, era Anás, que fora deposto uma vez da invasão do Império Romano, que dividiu, tirou o sumo sacerdote e colocava quem eles queriam. Mas Anás deu um jeito e colocou o próprio Caifás, que, se não me fala a memória, é genro dele, para tomar conta daquilo, para ser o testa de ferro. Mas quem mandava mesmo era Anás. Tanto que Jesus é preso para Anás ser julgado. Então a autoridade de verdade era um, mas na frente tinha o nome de outro. Ou seja, ele estava vivendo um momento conturbado, num local conturbado, onde tudo que as pessoas não pensavam. Se você está num momento ruim, se você está num momento complicado, aonde você tem que levar primeiro os seus pensamentos? A Deus. Porque é quem nos pode socorrer. Só Deus pode mudar situações. Só Deus não tem problemas como nós temos. Porque qualquer pessoa que você for pedir ajuda, qualquer pessoa que você for pedir conselho, também tem problemas. E normalmente nós damos conselho a pessoas baseado na nossa vida. Ou não? Quando eu dou conselho a alguém, eu dou baseado nas minhas experiências. A pergunta é, as minhas experiências valem para a tua vida? Então aonde eu vou buscar conselho? Em Deus. Em Cristo. Na palavra. E por mais que você tenha vontade de ouvir outra coisa, não vai rolar, vai estar escrito aí. E aí começam os problemas. As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus confronta caráter.
A palavra de Deus confronta princípios. A palavra de Deus se pôs em questionamento. E João pregava o batismo do quê? Do quê? Arrependimento. Um homem que pregava o batismo do arrependimento, Jesus falou que perto do menor, ele ainda era menor. O que seria dos homens que pregam hoje? Onde que eles se encaixam nisso? Alguém pode me falar? Onde se encaixam esses homens que pregam para você dar o seu salário desse mês para a obra, irmão? Vende seu carro e dá aqui que Deus vai te dar outro. Compra uma fronha para você ter um sonho abençoado. Compra uma vassoura e varra seus problemas. Compra o cartãozinho. Não, os cartões eu vou pular, pastor. Não tem, irmãos. Não existe. Aí falam que eu sou chato quando eu prego a palavra de Deus. Eu estou lendo a Bíblia. Eu estou inventando alguma coisa, estou falando alguma bobagem. Entra esse evangelho fraco que é pregado hoje. Que fala de tudo, menos de arrependimento, meu pastor. Não fala, arrependimento não fala. Ninguém quer ouvir isso. Quem é que quer vir na igreja domingo de manhã e ouvir falar assim? Não adianta você vir aqui, irmão. Você está tudo errado lá fora. Sabe o que vai acontecer no final? Nada. Mas eu sou pastor, eu prego a palavra de Deus. E? Você consegue entender o que Deus está querendo dizer aqui, irmãos? João Batista pregava o evangelho, a palavra e batizava o batismo do arrependimento. Quem está entendendo o que Deus está falando pode dar uma glória a Deus aí. Olha o que diz aqui o versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, versículo 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, uma frase que já está errada porque não existe isso. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de... que você, quando você lê esse versículo 2, não tem alguma coisa que não bate aí, você lê e não vê nada? O que você vê quando você lê o versículo 2 desse texto? Alguma coisa aí não está batendo, não é? Veio a palavra a João. Aonde? Como assim veio a palavra de Deus no deserto? Os sacerdotes não estão lá, a igreja não está lá, o templo não está lá, Deus não está lá no templo, eles não são sacerdotes, sumos sacerdotes, não eram homens de Deus. Mas a palavra, sabe para onde ela foi? Para João Batista no deserto, porque ele tinha compromisso com Deus. Na minha mente, como ser normal, o que eu ia pensar? A palavra de Deus vai para o sacerdote. A palavra de Deus vai para o líder da igreja local. A palavra de Deus vai para os pastores A ou B. Vai para o apóstolo, para esses, sei lá, nome que existe aí hoje em dia. Vai para eles. Isso não é a nossa opinião. Mas Deus faz assim. Veio a palavra de Deus a João Batista no deserto. Não foi no templo. Você quer ouvir a palavra de Deus? Então, quando você for para o deserto, não reclama não, irmão. Presta atenção que Deus quer falar com você. O deserto fica reclamando. Não reclama não. Dá glória a Deus. E ouve o que Deus tem para falar. Presta atenção no que Deus vai falar. Deus fala no deserto? Fala. Deus fala quando está em uma situação de dificuldade? Fala. Normalmente Ele fala sempre, todo dia. Mas nós só vamos conseguir ouvir quando nós estivermos em dificuldade. Eu sempre ouvi a palavra de Deus lá atrás, quando eu me converti, sempre. Eu achava que eu estava vendo, estava aprendendo, até o dia que eu tive um câncer, e aí eu entendi o que é ouvir a palavra de Deus. Aí eu comecei a ouvir a palavra de Deus de forma diferente. Porque a iminência de estar perto de uma situação de morte faz com que você comece a ver tudo de uma outra forma. Você começa a entender o que é o compromisso com Deus. Você começa a entender o que significa a palavra de Deus. Você começa a entender o que significa arrependimento quando eu entro na presença de Deus. Você consegue entender isso? A palavra veio no deserto para o próprio João. E diz o versículo 3, que percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do quê? De arrependimento para perdão
pastor citou aqui, está na Bíblia, que Deus não ouve oração de pecador, irmão. É outra coisa que a gente ouve aí de vez em quando, cada coisa que parece que essa parte não está na Bíblia dos caras. Deus não ouve a oração de um pecador. E aqui está dizendo que o batismo desse homem é para o arrependimento e para o perdão. Para o perdão? Estaria eu equivocado ou se você não se arrepender, Deus não perdoa os seus pecados? Eu entendi errado. Eu entendi errado, está certo. Corrija, por favor, irmãos. Ou entendi errado, ou é isso. Se você precisa para ser absolvido dos seus pecados de arrependimento, significa que quem não se arrependeu foi perdoado, não. E se não foi perdoado, está em pecado, Deus ouve a sua oração. Não. Aleluia. Acorda, ainda dá tempo, aleluia. Mas o tempo está acabando. Acorda. Arrependimento. Mas eu me batizei, eu vou na igreja. Está arrependido? Estou. O que você fez para demonstrar para Deus que você está arrependido? Deus olha para você e vê uma pessoa arrependida? Ou vê você uma pessoa dando glória a Deus aqui hoje e amanhã, com as coisas do mundão largadas aí? Não esqueçam o que eu acabei de dizer, amém, irmão? Eu prego primeiro para mim. Eu não estou fora dessa palavra, não. Quem me conhece sabe bem disso. Todo mês, quando eu vou ministrar e tenho a oportunidade de ministrar Santa Ceia, eu digo isso, eu repito e vou continuar repetindo. Não existe um mês, um dia que nós não pequemos. Não tem. Não tem, irmãos. Tem dias que eu tenho vontade de esganar a pessoa. Tem. Eu tenho vontade de chutar retrovisor quando eu estou de moto. Ó. Como se eu conseguisse levantar a perna. Mas dá vontade de ter tanta gente ruim dirigindo, que dá vontade mesmo de você meter a bica no retrovisor e falar, por que você está fazendo isso? Eu estou só tirando coisa que você não usa, né? Mas eu não vou fazer isso, é claro que não, dá vontade. Mas é pecado, irmão, então dá vontade, mas eu não pequei. Mas com coisas que acontecem sim. Tem dias que você fala, meu Deus, eu não podia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Mas aí tem tempo, você está vivo? Arrependimento. Como? Oração. Declarando a Deus, confessando a Deus. Senhor, eu não sou perfeito. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou falho. Tem tentação todo santo dia na minha frente. Tem perturbado todo dia na minha frente. Todo dia tem gente querendo me tirar da sua presença. Mas eu não vou sair. Eu não vou sair. Eu não vou desistir. E aí é que está a diferença. Eu não vou desistir. Aleluia. Do inimigo desiste amanhã, hoje talvez, não sei. Mas a nossa perseverança é o que vai fazer a diferença. Deus tem um lugar para você guardado, viu, irmão? Aquela moradia já está no lugar reservado para você, reservado para a sua família. Já está pronto, Gui. Está pronto. O que está faltando? A gente conseguir pegar a passagem e entrar nesse avião que vai para lá. Nós estamos na boquinha do quichê, esperando que vai sobrar uma passagem. Mas a casa está pronta. Mas nós vamos sim, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Quem crê pode dar glória a Deus aí? Você está entendendo essa palavra, dando glória a Deus? Como diz o pastor, está boa essa palavra para você, irmão? Se não tiver, sinto muito. A Bíblia diz que ele percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Ele não ficou parado, não. Ele correu toda a terra, viu, irmão? Não ficou parado no deserto. Versículo 4 diz assim, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte ou outeiro. O que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação. As profecias vão se cumprir. As profecias vão se cumprir. As profecias já estão se cumprindo. Aqui está falando, tudo vai mudar. As pessoas vão mudar. Elas vão entender esse evangelho em algum momento. As coisas hoje em dia já estão ficando tão claras, irmão, que não entende quem não quer.
Quem fecha o coração e fala assim, é assim mesmo, não tem jeito, eu vou continuar assim, sabe? Mas vai se cumprir, vai ter que mudar. Todo joelho se dobrará diante dele. Não tem exceção, todos se dobrarão. Mas nós, eu e você, estaremos na presença do Senhor lá na nossa casinha que está prontinha. As lutas virão. Porque do mesmo jeito que o Espírito Santo briga pela sua alma todo dia, o perturbado também. O perturbado está ali. E os pratos do perturbado, eu já disse isso aqui várias vezes, repito, são muito mais bonitos do que os de Deus. São muito mais bonitos. Quem é que não ouviu falar? Eu escuto isso todo tempo, irmãos. Com 64 anos, a saúde já não é mais a mesma. Embora, graças a Deus, não possa reclamar. Mas você quer ver uma tristeza, meu irmão? É você querer comer um torresmão gostosão, bem passado desse tamanho, e alguém falar para você, isso aí faz mal. O que faz bem? Alface. Ah, vai se danar, eu sou crente, irmão. Oh, alface, irmão. Alface faz bem. Para quem? Para coelho? E para mim não faz. Quero tomar uma coca gelada com limão estrumbando. Coca-Cola faz mal, irmão. Toma água. Água. É isso, faz bem. Então você vai descobrir muito fácil como é que funciona o prato de Deus e o prato do diabo. O prato que faz bem não é bonito, mas é o que te dá saúde, que dá vida eterna. As coisas gostosas desse mundo te levam à morte. É isso aí. Quem consegue entender? Às vezes você vai ter que largar o raio da picanha de lado para comer alface, irmão. Tomate. Só piora, né? O Júnior quase chora agora nesse momento. Júnior, isso é para todos nós, irmão. Você não está sozinho nesse barco. Estamos juntos. Às vezes é assim que funciona, irmão. Assim é a vida espiritual. O prato que o diabo põe diante de você é sempre muito mais bonito. Mas o objetivo é te levar à morte. Foi claro isso, irmão? Olha o que diz o versículo 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Raça do quê? Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Esse versículo 7 aqui, ele se refere aos fariseus e saduceus, e se você lá no livro de Mateus, fica bem claro que ele está falando, chamando de raça de víboras, os fariseus, os saduceus, que eram pessoas inteligentes, pessoas estudiosas, pessoas que conheciam a palavra, mas chamado aqui de raças de víboras, cobras, falso, mentiroso. Não vai dar. Não vai conseguir, não vai mudar, não vai acontecer nada na sua vida. E ele dizia isso aqui, que raça de víbora, por que tenta se esconder? Por que tenta fugir? Não dá. Então eles fugiam como? Dizendo, nós somos filhos de Abraão. Sabe quando você ouve um crente falar assim, eu vou para o céu, irmão, porque eu sou crente. Vai não. Vai porque você diz que é crente, não vai não. Você vai se você for, não se você disser. Dizer é fácil. Ser é que é o problema. E aqui ele está dizendo só isso. Falou raças de víboras, mentirosos, hipócritas, falsos. Vocês acham que porque vocês acham que dizem que são filhos de Abraão, dizem que são crentes, está tudo resolvido? Não está não. Você que não. O que esse título vai gerar para você? Você consegue entender isso? Isso é muito sério, irmão. É muito sério. E eu queria muito que Deus me desse uma palavra, que eu chegasse aqui e Deus está abençoando, Deus está dando, Deus está mudando, Não, Deus está falando assim, arrependa-se. E não tem como mudar isso. É o que Deus me deu. E é por isso que eu amo a minha igreja. E agora eu posso dizer, a nossa igreja é a nossa igreja. Não adianta, não. O que faz a diferença numa igreja é a palavra, irmão, só isso. A palavra. E a palavra de arrependimento, de conversão, é a palavra que vai te salvar. Que vai. Vida? Aleluia. Sem arrependimento,
é igual a fogo. Não tem jeito. Olha o que diz o versículo 9. E também já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça a mesma coisa. A palavra, ela dói, às vezes. Mas ela faz o que ele vem acordar. Porque ele fez uma pergunta, que ele pregou a palavra, as pessoas acordaram, porque elas perguntaram: meu Deus, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer então? E aí ele fala: se você tem mais, reparta com quem tem de menos, irmão. Se está sobrando para você, participe com quem não tem. Eu já dei esse exemplo para vocês aqui, repito. Quando nós andamos no centro da cidade, quantos mendigos nós encontramos na rua? Quantos? Quem já parou aqui essa semana para dar alguma coisa para aquele mendigo? Alguém parou? O que nós estamos fazendo diferente? Eu não estou falando de dinheiro, não. Não. Ouve. É isso. Qual de nós fez isso essa semana? O que aqui está dizendo? Se você tem, está falando com os pobres nessa primeira etapa aqui. Se você tem, reparta. Tem 2, dá 1. Outro dia eu estava vendo, abri um armário de sapato meu lá. Cara, tem sapato lá que eu nem sabia que eu tinha, velho. Que raio você está fazendo aqui? Aí peguei um tênis, eu não lembro, um tênis novo que eu dei para o Gabriel. O Gabriel não gostou, dispensou o tênis lá, ficou lá. Eu peguei aquele tênis, dei para minha esposa deu para um menino lá, que está sempre lá perto do estacionamento. Um tênis que eu não quis, no pé dele, nós demos para o rapaz lá. Se vocês vissem um negócio desse, a alegria daquele rapaz, irmãos, o agradecimento daquele rapaz, por um treco que eu não estava usando, estava parado lá, gente, largado. Quantas roupas nós temos em casa que está atrapalhando o guarda-roupa e está lá. De vez em quando me dá um silipipaque lá, eu chamo a patroa, pega uma sacola lá e fica tudo dentro. E agora o moleque virou nosso freguês, né? Ou nós dele, porque a gente leva a sacola para o filho. E ele reparte. É difícil repartir, é difícil entender isso, não é? Mas por que nós não fazemos? Não temos tempo. Eu estou indo trabalhar, estou atrasado, o cara para falar com você, de repente o cara vai parar com você, sabe o que? Ele vai pedir dinheiro. Quando dá para você orar por mim? Ô, meu amigo, eu estou atrasado. Você já pensa que vai pedir dinheiro. Estou atrasado, eu preciso. Sim ou não? Pois é. Isto eu posso dizer que na igreja onde eu fui é diferente. Porque os caras têm um espaço para pegar ninguém marcando na rua e pôr lá no culto. Eu esqueci de falar isso. Eles têm um espaço lá. Então a pessoa que chega aqui, eles pegam aquela pessoa, levam ali. Tem gente lá para conversar com as pessoas enquanto o culto corre. Isso é legal. Até porque a igreja é muito grande, tem 2 andares, pessoas. Até porque, por incrível que pareça, pelo menos na minha mente, Nova York tem mais mendigo que São Paulo. É muito mendigo. E os caras passam, e a igreja pega os caras, levam para dentro e deixa num canto lá e começa a ministrar. É difícil fazer isso, irmãos? É difícil? Por que nós não fazemos? Nós, estou dizendo nós, não é vocês, nós. Por que nós não fazemos? Mais uma coisa para nós pensarmos. Quem está entendendo o que Deus está falando, irmãos? Aleluia. O versículo 12 diz assim: chegaram também uns publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? Ele lhe diz: não peçais mais do que vos está ordenado. O que isso daqui quer dizer? Nós estamos falando aqui, meu irmão, das pessoas que eram os próprios judeus que administravam os impostos tomados da Judéia para
governadores romanos. Então, existia povo de Deus, como Mateus, que era coletor de impostos, tomavam o dinheiro do povo. Roma cobrava, exemplo, irmãos, Roma cobrava 0,5% de imposto de tudo o que você pagava. Esses caras que eram do povo de Deus cobravam 10%. Dava o 0,5% do governo romano, ficava com 9,5% no seu bolso. E assim enriqueciam, explorando o seu próprio povo. Você consegue entender isso? Me veio um exemplo agora de Zaqueu. Quem lembra de Zaqueu? Zaqueu até ímpio conhece, virou samba, né? Lembra do Zaqueu? O que Zaqueu fez? Ele era desse métier aí, não era? Cobrador de impostos. O que Zaqueu fez? Quando ele se arrependeu, ele, com a bocona dele, disse: se eu tenho fraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, eu devolvo 4 vezes. Roubou pouco o tal de Zaqueu? Dá para a gente? Você acha que Zaqueu roubou pouco? Que se ele tomou e ele queria devolver 4 vezes mais, é porque antes do arrependimento, Zaqueu era um safado sem vergonha, que não vale um conto. Corrupto. Amém, irmãos? Então a única coisa que ele pediu é: não roube, seja honesto. Arrependa-se. A palavra de hoje aqui é arrependi. A palavra de hoje é o quê? Quem que está gostando da palavra? Olha aqui. Chegaram também uns soldados, interrogaram também dizendo: e nós o que faremos? E eles disseram: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, nem contentai-vos com o vosso soldo, salário, sua grana. Se contente com a sua grana, com o que você ganha. Porque, pelo que eu vejo aqui, os policiais aqui também eram corruptos. A gente olhando assim, não lembra o Brasil de leve assim? De leve, não. Polícia corrupta. Nego que não está nem aí com ninguém. De leve assim, não lembra o Brasil? Mas assim, de longe, não estou falando, não. De longe. Não é? Até porque os vagabundos. Não, deixa para lá, fala besteira. Vamos falar a palavra, aleluia. Diz aqui: contente-se com aquilo que Deus te deu. Contente-se com o que você ganha. E Deus é que vai prosperar, amém, irmãos? Diz assim, versículo 15: e estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura ele seria quem? Se ele seria quem? Se ele seria o Cristo. Por quê? Porque a vida reta reflete Cristo em mim e em você. Quando você tem uma vida reta, as pessoas olham para você e reflete Cristo. As pessoas começaram a olhar para João Batista e falam: nossa, será que esse cara é o Cristo? Porque não é possível, olha o que ele fala. Olha o que ele está dizendo. Precisa se arrepender, precisa mudar, precisa transformar. Será que ele é o Cristo? Pergunta que não quer calar. Se olharem para você amanhã no seu sermão, vai. Amanhã, você está lá no seu trabalho, na sua faculdade, onde você convive. Quem olhar para você vai ver Cristo? Vai ver uma pessoa nervosinha, chutando balde, falando mais que a boca, xingando. Que nós crentes hoje desenvolvemos uma forma gospel de xingar, né, irmão? Filho de Raabe. Soco ungido. Cavalo de Faraó, que é só coisa chique. A gente não xinga ninguém. É? Filho de Jezebel. A gente é crente. Eu não vou chamar ninguém de filho disso daqui, porque eu não sou crente, eu não vou falar isso. Filho de Raabe, pronto. É o que a gente fala. De uma forma, a pergunta é: está tudo bem para Deus? A gente mudar as palavras? Ou ele olha aqui dentro?
Que o arrependimento não depende de palavras, da mudança, da transformação. E isto não é fácil, irmão. É difícil. Por isso, poucos serão os escolhidos. E quando eu leio aquilo ali, é que fico mais medo ainda, que eu vejo é pouco mesmo, né? Que esse cidadão que eu estou lendo aqui, Jesus falou isso para ele. Você está se achando? Deixa eu falar uma coisinha para tu, só no seu ouvidinho. O menor lá é maior que tu, meu Deus. Depois de ter acabado de escutar Jesus falar, esse daqui nascido de mulher, ele é o maior. Rapaz, cadê Elias nessa história aí? Cadê o baixinho juriado careca, o Eliseu? Cadê esses caras? Não, o maior é João, palavra de Jesus, irmão. E no final, quando ele já estava se achando, Jesus fala, deixa eu só acrescentar mais uma coisinha, filho. Aqui você é o maior de todos. Lá, você é o menor. Quem está entendendo Deus está falando, não, glória a Deus aí, irmão, para ninguém dormir, aleluia. Aleluia. Tá bom essa palavra aí, irmão? Tem certeza? Fala assim para o seu irmão, eu saí de casa hoje que eu queria ouvir muito isso aí, fala aí. Ninguém falou. Fala assim para o seu irmão do lado, eu levanto. Quem? Fala assim para o seu irmão, eu saí de casa hoje só para ouvir exatamente isso, fala para o seu irmão. Tem gente que nem olhou para o lado. Tem gente que nem olhou para o lado, meu irmão. Eu olho que eu sei que não tem ninguém aqui. Amém, irmãos? Amém. Olha aqui que diz o versículo 17. Aleluia. O versículo 16. Quando pensaram que ele era o Cristo, ele respondeu. Respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo vocês com a água, mas que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com? Aleluia. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo aí? Aleluia. E com fogo. Quer ser batizado com fogo também, irmão? Você sabe, o pastor aqui é teólogo, que na teologia, este versículo aí é controverso, né? Esse batismo com fogo aí para pentecostal é o teólogo não. É uma parte para o ímpio. Vem um que batizará você com o Espírito Santo e com fogo. Fogo? Na sequência do versículo aí você vai ver o fogo. Esse fogo é para o ímpio, vai ser lançado ao fogo. Então, quando você lê esse versículo, fala assim, olha, eu quero ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Terra. Tu vai ver terra. Cuidado, irmão. Nem tudo que parece é. Eu quero o Espírito Santo de Deus. Eu quero sentir a presença de Deus na minha vida. Fogo, eu deixo para quem gosta. Eu estou fora. Olha que diz outro versículo na sequência aí. Isso não é uma verdade absoluta, irmãos. É uma questão teológica. E você sabe que teologia tem 1000 teólogos de um lado, 1000 teólogos do outro. Se eles for conversar entre eles, não vão chegar a um acordo nunca, nem entre eles mesmos. Porque Bíblia não é uma ciência exata, é a palavra de Deus. Amém, queridos? Matemática não vai mudar nunca. A palavra de Deus, infelizmente, tem pessoas que levam para onde querem. Diz aqui o versículo 17. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo ao seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Você quer mais ser batizado no fogo aí? Deixa o fogo de lado, irmão. Busca o Espírito Santo de Deus. Busca o Senhor. Busca o arrependimento. É isso que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. A Bíblia fala que ele vai batizar, ele vem para batizar com o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nós clamamos todo dia de manhã aqui. Que nós pedimos pela presença dele. Que nós clamamos para que ele venha falar comigo e com você. É esse Espírito de Deus que nós buscamos. Que nós
clamamos para que Ele entre neste lugar e toque no coração de cada um de vocês, no coração de cada um de nós. Nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus da Bíblia, da palavra. O Espírito Santo de Deus que mostra para mim e para você o tamanho do pecado que nós vivemos, o tamanho das coisas erradas que nós fazemos e nos leva ao arrependimento, que é tudo que nós precisamos. Quem consegue entender o que Deus está falando, diga glória a Deus. É assim que funciona. Diz o versículo 18, e assim, demonstrando muitas outras coisas, sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou a todas as outras ainda esta, de encerrar João em um cárcere. João, depois de tudo que ele fez, irmãos, depois de tudo que ele brigou pelo Evangelho, depois de ter andado a terra toda, pregando o Evangelho do arrependimento, cumprindo a profecia lá de trás do livro do profeta Isaías, ele chega no momento em que a certeza e a convicção da palavra dele de Deus é tão forte, que ele vê um rei, ou tetrarca, ou líder, ou sei lá quem, chegar e simplesmente se relacionar com a mulher do irmão. E é errado, é pecado, é condenado pela palavra de Deus. E ele toma a liberdade, a coragem de chegar para o rei e falar: você está errado, você não pode fazer isso. E aí deu tudo o que nós já sabemos. A mulher pediu como presente lá a cabeça dele e ele foi morto. Ele foi decapitado. Sua cabeça foi entregue numa bandeja. E aí você falaria assim: meu Deus, como eu falei primeira vez. Falei, durante todo o tempo que ele ficou preso, meu pastor, cadê Jesus para fazer alguma coisa por ele? Tem um trecho da Bíblia que não me fugiu agora não onde está escrito, que ele pergunta, quando homens ligados a Cristo vão visitá-los, ele pergunta lá, será que ele é o Cristo mesmo ou será que tem que esperar outro? Porque eu imagino que ele já estava numa situação, falou: meu Deus, cadê o Jesus que eu prego? Ele não vai me tirar dessa situação? Não vai mudar o meu cativeiro? Não vai mudar a minha história? Será que esse é o Jesus mesmo? Ou será que eu tenho que esperar outro? Quantas vezes eu já não fizemos essa pergunta diante de uma situação de adversidade? Será que Jesus esqueceu de mim? Ama de verdade? Será que é esse Jesus que eu estou servindo, esse Deus que eu estou servindo, é o Deus certo? Porque tem tantos. Será que é esse? João Batista bateu essa dúvida, ele era um homem como eu e você, lembra disso? Será que não bateu essa dúvida muitas vezes no seu coração, no nosso coração? Será que Jesus realmente está ouvindo as nossas orações? Porque, a princípio, quando eu li isso, eu achei que Jesus iria tirar João Batista de lá. Porque é só ele fazer assim, João Batista aparecia do outro lado da rua e pronto. Não é? Por que Jesus deixou ele morrer? Porque a nossa promessa não é aqui, irmão. O desespero dessas pessoas, quando escolheu Jesus como Messias, é que ele não era o rei que eles pensavam que ele fosse. Montado num cavalo branco com uma espada na mão. Meu reino não é nessa terra, respondeu Jesus a ser indagado. Então, se você é cristão, se você é crente, se você crê na palavra de Deus, saiba que suas orações estão sendo ouvidas assim, mediante tudo aquilo que foi pregado hoje. Mas nem sempre Jesus vai fazer a tua vontade, porque o objetivo dele é salvar a tua alma. Não é enriquecer você na terra, não é dar carro para você bonito, não é dar casa própria para você, não é realizar sonhos aqui na terra. Sim, realizar um sonho maior que todo cristão deveria ter, que é se preocupar com a sua salvação. E eu não sei quando vai ser a hora que eu vou sair daqui. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, 20, não sei. Mas eu sei que a hora que essa hora chegar, eu quero ter a convicção de que eu me arrependi o suficiente para ter um lugar lá onde Jesus vai preparar para mim e para você. Nem sempre Jesus vai fazer o que você quer. E quem somos nós para questionar o que é certo diante de Jesus? O que nós sabemos diante de Jesus? O que nós enxergamos além de Jesus? Nada. Então aquilo que Jesus faz sempre é o melhor. João Batista morreu, teve a cabeça decapitada. Acho que quando ele chegou lá no céu, alguém perguntou para ele lá, o próprio Deus: João, aconteceu isso por isso, mas você quer voltar? Eu dou um jeito. Você acha que ele quis? Será que ele queria?
Será que quando nós chegamos à hora, nossa hora, vai ficar com medo e não sei o quê, a gente morda de cara com Jesus, Jesus fala, se você quiser voltar, eu volto. Quanta gente já não voltou da morte, tem testemunho que a gente sabe? Vários, né? Está morto, não tem coração, vamos... Nós temos um testemunho de um pastor que foi na nossa igreja uma vez pregar uns cortes, e foi feita autópsia no cara, o cara estava lá pregando a palavra de Deus. Aí o pessoal falou, eu fui um. Autópsia já é demais. O maluco abriu a camisa lá, mostrou as fotos, meu Deus. Não tinha foto. Eu sei que aquele dia ele mostrou as fotos, ela foi de mulher desmaiando para lá, nego dando ânsia de vômito para cá, que ele levou a foto, abriu bem. Uns pontos desse tamanho aqui. E ele contou aonde ele foi. Que eu não vou contar aqui, não é o caso, mas ele morreu, foi dado como morto, foi fazer autópsia. Ele estava na geladeira, lá no meio dos outros lá. Você imagina o legista, meu irmão, nessa hora. Deixa eu abrir esse maluco aqui, vamos cortar aqui, vamos tirar isso aqui. O cara, vai não, ô louco. Estou vivo. Estou vivo. Virou depois. É, pastor? Acontece. Mas eu acho muito pouco provável que a pessoa tenha cara com o Senhor, de cara com o paraíso que a Bíblia fala, que a gente não consegue nem imaginar de tão bom que é, e ele fala, você vai voltar, você vai falar, eu quero. Não quero nada, irmão. Mas você tem a mulher, tem filho pequeno, que lute, daqui eu não saio, não. Que lute lá, já fiz o que eu tinha que fazer. Quem é que vai querer sair do paraíso, irmão? É difícil chegar lá? É. Mas vale a pena? Muito. E a passagem chama-se arrependimento. Quem crê nessa palavra pode glorificar a Deus? Você recebe essa palavra nessa manhã? Era aquilo que você queria ouvir? Tem um versículo para nós finalizarmos aqui, Gui, por favor. Eu quero que você guarde isso no seu coração. João 14:1. Diz assim, eu queria fazer como o pastor faz. Vocês leiam junto comigo. Amém? Quem está disposto a ler, diga glória a Deus. Quem está acordado, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos ler? 1:3. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vocês também. Oh, glória! Aleluia! Vale a pena. Aleluia! Vale muito a pena. Jesus já foi preparar meu lugar e o seu, irmão. Já está prontinho. Falta só o carimbo. Aquele carimbinho. Para nós pagarmos a nossa passagem, entrarmos no voo rumo à vitória, rumo à casa que está pronta. Eu creio nisso. Você crê nisso? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus aqui. Aleluia.